Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror e eu venho aqui para a gente resolver um simulado. Mas antes disso, se você ainda não teve acesso à nossa prova, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, pegue primeiro a prova, resolva a prova e aí sim, acompanhe comigo a correção. Beleza? Se você já realizou a prova, já está tudo tranquilo, então venha comigo para a tela. Antes de a gente abordar a prova, só lembrando aí, siga a gente no Instagram, também estamos no Facebook, no YouTube e também no Twitter, moçada. Vamos que vamos! Bom, nós temos aí o nosso texto, tá? E aí, olha só, o que nós temos logo na primeira questãozinha aqui. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto 1, julgue os itens a seguir. Entende-se do texto que casas inteligentes consomem apenas 60% da energia em relação a uma casa comum. Então, essa nossa questão de interpretação, ela requer, então, que você observe aquela segunda parte do texto em que se fala a respeito daquele protótipo, a respeito daquela projeção de gasto. Veja só, olha aqui, ó, de consumo, né? Olha só, nós temos aqui, ó, a partir da linha 18, o que se fala no texto é o seguinte: o Departamento de Engenharia da Computação da Academia Árabe de Ciências e Tecnologia desenvolveu um estudo para avaliar a economia no consumo de energia gerada com o uso de sensores inteligentes em um apartamento de um dormitório, cozinha, sala de estar, sala de jantar e banheiro. Então isso aí é um protótipo, ele tem uma base. Isso não significa que todas as casas vão ter esses números a partir desse estudo aqui. Concorda comigo? Venha só, olha só. O estudo concluiu que a economia pode chegar a quase 40% do consumo médio mensal de energia. Então, com base nesse estudo, com esse protótipo, eles chegaram a essa conclusão de economia no consumo que pode chegar a 40%. Isso é fato? Fato não é. Há uma possibilidade, né? Há uma hipótese aí. Então, uma estimativa, melhor dizendo. Então, está errada a afirmação, porque se fala que se entende do texto que casas inteligentes consomem, isso aqui é fato, ó, é o verbo no presente indicativo, é uma verdade, apenas 60% da energia em relação a uma casa comum. Então, em relação a uma casa comum, ela vai simplesmente consumir apenas 60%? Não é bem assim. Então, há uma possibilidade, de acordo com o estudo daquele protótipo, beleza? Então, a gente viu que há erro, a gente parte para a segunda questão. Os advérbios mais e menos, linha 2, apresentam uma oposição de sentido chamada de antonímia. Opa, mais e menos, a gente sabe que realmente é uma relação de oposição e, logicamente, essa relação de oposição a gente chama de antonímia. Então, só tem que observar nessa afirmação se realmente a palavra mais e menos, realmente essas palavras são advérbios, para a gente ter certeza que essa afirmação está certa ou errada. A gente vai lá na linha 2, vai observar o seguinte: a revolução digital fortalece as previsões de que as casas ou lares inteligentes oferecerão mais conveniência e menos dispêndio. O advérbio, ele modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Advérbio não caracteriza substantivo. E a gente tem aqui mais, ele está caracterizando conveniência, então ele é um pronome indefinido. Menos, ele está se ligando a dispêndio, então ele também é pronome indefinido. Então nós não temos aqui advérbio. O erro foi justamente na classificação da palavra. Não são advérbios, e sim são pronomes indefinidos, por isso é errada a afirmação. Pegando a questão 3... como elemento de coesão, o vocábulo que, na linha 1, apresenta valor anafórico e retoma o substantivo previsões. O que a gente quer que você observe aqui, nessa nossa afirmação na linha 1, essa palavra que realmente é um pronome relativo? Se pronome relativo realmente retoma a palavra previsões? Venha comigo, vamos lá. Observando aqui,
A revolução digital fortalece as previsões de alguma coisa, as previsões disso. Então eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva completiva nominal, beleza? Então esse aqui não é pronome relativo não, ele é uma conjunção integrante. Veja que a gente pode trocar essa oração completiva nominal pela palavra disso, previsões disso. Por isso a afirmação está errada também, tá legal? Show de bola, vamos que vamos, vamos à frente. Questão 4. A expressão de energia caracteriza tanto o substantivo dispêndio quanto conveniência. Bom, então aqui é bom a gente analisar com calma, e a banca tem feito isso, né, nas últimas provas, pedindo se efetivamente aquele adjetivo ou aquela locução, ela tem relação com determinada palavra. Então a gente tem que estar muito ligado também quanto à contextualização, beleza? Então a gente vem aqui ao texto, vamos lá. Observando aqui no texto, aí é bom a gente relembrar este contexto aqui, ó. O que a gente pediu aqui foi o seguinte, ó. Foi falado então que de energia caracteriza tanto dispêndio quanto conveniência. Vamos analisar? A revolução digital fortalece as previsões de que as casas ou lares inteligentes oferecerão mais conveniência e menos dispêndio de energia em um futuro próximo. Ô Terror, mas eu posso entender aí que mais conveniência de energia e menos dispêndio de energia. Ora, mas aí você vai fazer o quê? Primeira coisa, você vai analisar o próximo parágrafo. A definição de conveniência para esses novos lares tecnológicos está ligada ao ganho de tempo para os moradores, com redução ou eliminação de trabalhos domésticos. E aí ele continua. Não tem essa relação com energia. O gasto de energia, sim, tem essa relação. Menos dispêndio de energia. Então, a primeira coisa a gente notar é que de energia não tem ligação com conveniência. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, então só para a gente poder notar, ó, então não tem essa ligação, tá? Ó, tanto a expressão de energia caracteriza tanto o substantivo dispêndio quanto conveniência? Não, conveniência já está fora. Beleza. O segundo aspecto que quero verificar contigo é o seguinte, será que de energia é realmente uma locução adjetiva? Funciona como adjunto nominal e por isso caracteriza o substantivo dispêndio? Vamos analisar aqui, olha só. Oferecerão mais conveniência e menos dispêndio de energia. Então, dispêndio é um substantivo abstrato e de energia, despender energia. Então, de energia tem um valor paciente. Por isso, nós temos um complemento nominal. Também não é caracterização de dispêndio, beleza? Então, portanto, por conta disso, a gente tem como errada também essa afirmação. Então, não é uma caracterização. A gente completa o sentido do substantivo abstrato dispêndio, porque de energia é um complemento nominal. Além disso, não tem ligação com conveniência. Vamos à frente. Questão 5. A vírgula após a conjunção coordenativa conclusiva, portanto, pode ser excluída, mantendo-se a correção gramatical. A gente vê isso na nossa aula de período composto. Olha, se você quiser colocar uma vírgula depois do portanto, pode. Se quiser tirar também pode, não tem problema nenhum não. É muito numa entonação mesmo que você dá e tal. O que você tem que observar? Tem que ir ao texto e vai verificar se realmente há apenas uma vírgula. De repente tem algum elemento intercalado? Venha comigo no texto, olha só. Lá na linha 6, a gente tem aqui o portanto, na linha 6, ó, aqui, ó. Portanto, para que as edificações inteligentes tenham sucesso, elas deverão assim ser assado. Então, esta vírgula depois do portanto, ela não tem relação com o portanto não, meu amigo. É, na realidade, a primeira vírgula da intercalação, da oração subordinada adverbial, de finalidade, para que as edificações inteligentes tenham sucesso. Então, se eu tiro essa daqui, eu vou ter erro, tá? Então, obrigatoriamente tem que manter a dupla vírgula. Pediu para tirar a primeira, errado. Então, nós não podemos tirar, não. Ok, vamos pegando a próxima. Questão 6. Aqui, basicamente, é a identificação. E, moçada, a banca de vez em quando faz esse pedido, então é bom a gente ficar bem ligado, tá legal? Ele pode ser um artigo quando ele precede um substantivo, os meninos, ok.
Os pode ser um pronome, átono, né? Pelo pronome pessoal oblíquo átono. Por exemplo, eu posso falar que eu vi os meninos, vi os, tranquilo. Então é um pronome átono, ok. Mas também pode ser um pronome demonstrativo reduzido, mesma coisa de aqueles. Os meninos que fizeram tal coisa, aqueles que fizeram tal coisa, os que fizeram tal coisa, os que. Então esse os, para ter esse valor demonstrativo, normalmente ele vai ser seguido do pronome relativo que. Aí eu vou subentender aqueles que. Então, vamos observar isso se nós encontramos no texto. Aqui foi afirmado que todos os aqui listados são artigos. Vamos analisar, olha só. Observando então, a gente tem o seguinte, ó, na linha 8. Elas deverão se estruturar com base nessa visão de conveniência como solução para os que vivem, aqueles que vivem. Então esse os aqui, ó, ele é um pronome demonstrativo reduzido. É a mesma coisa de aqueles que. Já sabemos que está errada a afirmação. Logo em seguida nós temos para os consumidores substantivo, os artigo. Tá legal? Depois equipamentos, os artigo. Então, por conta do primeiro, na linha 8, a gente invalida essa afirmação. Vamos à frente. Questão 7. As duas ocorrências da palavra ser na linha 32 não apresentam a mesma classificação, a mesma relação morfossintática. Cara, eu sempre procuro colocar, sempre que eu vejo, né, lá no texto o vocábulo ser, eu sempre procuro colocar porque a banca também adora colocar. Então a gente sempre tem que treinar. E uma coisa importante, que a banca sempre lida muito, ou com o ser, que é o índice que determina o sujeito, e aí ligada, verbo de ligação, S feliz, verbo intransitivo, morre-se de frio, verbo transitivo indireto, trata-se de problemas jurídicos, por exemplo. Pode também ser o pronome apassivador, alugam-se casas, vendem-se roupas, quando nós temos um verbo com transitividade direta. E também pode ser um pronome reflexivo. E veja bem, ele também vai se ligar a um verbo transitivo direto. Mas a diferença do reflexivo é que o sujeito age com esse pronome reflexivo. Então eu falo o seguinte, que Joaquim machucou-se com a tesoura. Ele machucou ele mesmo. Então o Joaquim é o sujeito que age, tá legal? Ele não sofreu a ação, ele agiu. Então eu tenho um pronome reflexivo. Já com o pronome apassivador, a gente vai notar que o sujeito ele sofre a ação. Vendem-se roupas, roupas são vendidas. Está vendo só? Então vamos analisar isso daqui, olha só. As duas ocorrências da palavra ser na linha 32 não apresentam a mesma relação morfossintática. Vamos pegar lá na linha 32, está aqui, ó. Esse C aqui e esse C. Foi afirmado que eles não têm a mesma classificação. Vamos pegar o parágrafo aqui e a gente vai ler com calma. Naturalmente, a tecnologia das casas inteligentes continuará a evoluir, tornando-se acessível e barata. Com isso, mais pessoas poderão utilizar-se dela. As pessoas vão utilizar, beleza? Então esse C aí, eu vou classificá-lo como reflexivo. As pessoas agem mesmo, ok? Beleza. E novos padrões, os novos padrões, modelos e estilos devem se consolidar. Eles devem ser consolidados, né? Então esse C aqui, ele é um pronome apassivador. Já que o primeiro é reflexivo, o segundo é apassivador, nós sabemos então que essa afirmação está correta. Venha comigo, vamos lá. 7, ela é corretíssima. Pega na frente, vamos lá. Questão 8. Na linha 25, a expressão Zion Market Research poderia ser separada por duplo travessão, parênteses ou vírgulas, tendo em vista cumprir o papel sintático de aposto. Então, o que acontece? No texto, nós não temos essa expressão separada por vírgulas. Né? Então, foi simplesmente perguntado se a gente pode, afirmado, se a gente pode colocar ali a dupla vírgula, duplo travessão, parênteses. Isso é típico do aposto explicativo. Concorda comigo? Então, será que a gente pode, então, inserir ali numa boa? Venha comigo, olha só. Então, foi simplesmente falado o seguinte, ó, tendo em vista cumprir o papel sintático de aposto, tá? Vamos, então, notar aqui onde nós temos essa expressão. Na linha 25 aí, ó. A tendência de crescimento desse mercado é clara. A empresa de pesquisas, qual é o nome dela?
Está aqui o nome dela. Ó. Isso aqui é um aposto especificativo. É aquele aposto que denomina. Foi a primeira vez que apareceu esse nome. Então, neste caso, não cabe você colocar como aposto explicativo. Se a gente já conhecesse a empresa anteriormente, aí sim teria coerência, né? Haveria, então, uma correção gramatical colocando a dupla vírgula. Mas, nesse caso, não. A gente, então, vai notar que há uma denominação. Houve, então, uma denominação. Neste caso, é um aposto especificativo. É a mesma coisa de eu falar com você. A rua Barão de São Marcelino, a Rua Rio Branco, a Avenida Brasil. Eu posso colocar a Avenida, vírgula, Brasil, vírgula? Não, porque Brasil especificou, é o aposto especificativo de avenida. A mesma coisa, o Rio São Francisco. Eu posso colocar São Francisco entre vírgulas? Não, porque São Francisco especificou o rio, concorda comigo? Então, não cabe colocarmos nenhum sinal de pontuação aí, beleza? Isso atrapalharia com certeza a lógica textual. Por isso, a gente sabe que houve erro aí. Então, foi falado aqui que poderia ser separado por duplo travessão, parênteses ou vírgulas, tendo em vista cumprir o papel sintático de aposto. Cumpre o papel sintático de aposto, mas a gente não pode colocar esse sinal porque ele é especificativo. Tá legal? Vamos à frente. Questão 9. A evoluir, linhas 30 e 31, pode ser substituída por evoluindo, preservando-se a correção gramatical e a lógica textual. Vamos observar aí. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Naturalmente, a tecnologia das casas inteligentes continuará a evoluir, tornando-se acessível e barata. Continuará evoluindo, tornando-se acessível e barata. Tranquilo. Aqui, moçada, há simplesmente uma preferência, essa locução verbal acurativa aqui, tá? Continuará a evoluir. Essa é uma preferência a mais do português de Portugal, tá? E continuará evoluindo é uma preferência maior do português no Brasil. Só isso. Mas mantém o mesmo sentido, nenhum problema. Tá legal? Por conta disso, está certa a afirmação. Show de bola. Vamos que vamos, vamos à frente. Questão 10. A inserção do vocábulo ser, imediatamente antes de adequadamente, mantém a lógica textual e a correção gramatical? Vamos observar a inserção do vocábulo ser, para manter uma lógica textual e também mantendo correção gramatical. Lá na linha 15, vamos observar o contexto. Olha só, um conjunto de sensores adequadamente configurados para gerenciar esses sistemas pode gerar diminuição considerável nos gastos com energia, com reflexos ambientais e econômicos importantes. Um conjunto de sensores, se adequadamente configurados para gerenciar esses sistemas, pode gerar diminuição. Se eles não estiverem adequadamente configurados para gerenciar esses sistemas, eles podem não gerar essa diminuição considerável. Concorda comigo? Então, a gente tem aqui uma noção de condição, de hipótese, cabendo sim, tranquilamente, a conjunção condicional se. Beleza? Por conta disso, a gente tem a 10 como certa. Vamos que vamos, moçada, vamos à frente. Questão 11. Explorei aqui mais uma aí da locução verbal. E aqui a gente explora a locução verbal modal. As locuções verbais modais, elas podem ter um valor de possibilidade, de obrigação, de dever, tá legal? Então, olha só, terror, eu devo estudar bastante hoje. Eu devo estudar bastante hoje porque eu preciso. Então, eu me coloco nessa necessidade, nessa obrigação de estudar. Tá vendo só? Beleza, então eu tenho uma locução verbal, modal, que transmite essa noção de obrigação, de dever a ser cumprido. Ok, mas eu também posso dizer para você, rapaz, Terror, e aí, você vai estudar hoje? Rapaz, eu devo estudar hoje, mas não tenho certeza não. Eu devo estudar. E aí, esse devo estudar é uma locução verbal, também modal, só que ela não transmite obrigação, mas sim possibilidade. Beleza? E aí vale simplesmente a interpretação no texto. Venha comigo, olha só. Aqui foi falado o quê? As expressões deverão se estruturar, deve alcançar e devem se consolidar são locuções verbais que transmitem a noção de obrigação, necessidade. Você vai me dizer se realmente esses verbos aqui, ó, deverão, é basicamente em cima dele, ó, tá? Se transmitem a ideia de obrigação, necessidade. Vamos lá.
Vamos pegar daqui, ó, para a gente ler com calma, tá? A definição de conveniência para esses novos lares tecnológicos está ligada ao ganho de tempo para os moradores, com redução ou eliminação de trabalhos domésticos. Portanto, para que as edificações inteligentes tenham sucesso, elas deverão se estruturar com base nessa visão. Para que isso aconteça, deverão cumprir isso. Opa, então a gente sabe que aqui é realmente uma necessidade, uma obrigação. Beleza? Ok, vamos pegar o próximo aqui. Pegando aqui o próximo, a tendência de crescimento desse mercado é clara. A empresa de pesquisas Ion Tarará prevê que a tecnologia das casas inteligentes, ela prevê, né? Há uma estimativa, deve alcançar um faturamento tal. Não é uma obrigação de alcançar, mas é uma possibilidade. Tá vendo só? Então, ela é uma estimativa, ela prevê que deve alcançar. É uma possibilidade, não é uma obrigação. Com isso, mais pessoas poderão utilizar-se dela e novos padrões, modelos e estilos devem se consolidar. Eles de repente se consolidam. Isso pode ser que aconteça. Aqui também é de possibilidade. Então, a primeira transmite ideia de obrigação, necessidade. As duas últimas transmitem uma noção de possibilidade. Beleza? Então, não é dever, não é obrigação. Por isso, errada está a questão 11. Pega na próxima. Questão 12. As ocorrências da preposição de nas linhas 4, 5 e 6 iniciam termos que completam o sentido dos substantivos imediatamente anteriores. Cara, o que está sendo pedido aqui? Ó? Vamos analisar. As ocorrências da preposição de iniciam termos que completam. Então, estão chamando essa preposição de aqui, ó, tarará, com o seu termo seguinte aqui, ó. Ela está falando, então, que isso aqui tudo é complemento nominal. Tá vendo? Ó? Iniciam termos, complementos nominais, que completam o sentido dos substantivos imediatamente anteriores, substantivos abstratos anteriores. Vamos analisar isso daí. Bom, para a gente então saber, a gente tem que observar lá os critérios, né? Para saber se é um adjunto de nominal, se é um complemento nominal. Primeira coisa, para a gente determinar qual é o critério, né? É a gente notar o seguinte, esses substantivos antes dessa preposição de, né? Esse termo preposicionado se liga a um substantivo. Esses substantivos são abstratos ou são concretos? Primeira coisa que a gente vai analisar vai ser isso aqui. Vamos lá. A definição, definir, gera o substantivo abstrato, definição. Ok. Ganho, o verbo ganhar gera o substantivo abstrato, ganho. Ok. Eliminação, o verbo eliminar gera o substantivo abstrato, eliminação. Opa, então a gente já sabe que esses termos preposicionados se ligam a substantivos abstratos. Ok. Aí você já acompanhou com a gente a nossa aula de sintaxe da oração, a diferença de adjunta de nominal para complemento nominal, que quando esse termo preposicionado se liga a um substantivo abstrato, vai ser adjunta de nominal se esse termo preposicionado tiver um valor agente. Tá legal? Construção do engenheiro. É o engenheiro que constrói, então, adjunta de nominal. Construção da casa. Da casa, esse termo preposicionado, ligado ao substantivo abstrato construção, da casa é complemento nominal. Por quê? Porque tem um valor paciente, a casa é construída. Tá legal? Então é só a gente raciocinar que sim. Olha aqui, ó. A definição de conveniência. A conveniência é definida. É definir a conveniência. Está vendo só? Olha a próxima. Ganho de tempo, é para ganhar o tempo, tá vendo só? Então, nesse caso, ó, de tempo também tem um valor paciente. Eliminação de trabalhos domésticos são eliminados, tá vendo só? Então, a gente nota, se você transformar isso daqui, ó, esses aqui em verbos de novo, você vai notar que são verbos transitivos e na sequência a gente vai ter o complemento verbal. Olha só, definir conveniência como se fosse o objeto direto, que tem um paciente. Ganhar tempo, né, ó, tempo aqui, aí seria o objeto direto, ganhar o tempo. E eliminar trabalhos domésticos. Então, eu teria complemento verbal se eu tivesse definição, ganho e eliminação como verbos, né, transformando em verbos. E aí eu teria os complementos verbais. Como transformei todos em substantivos abstratos,
eu mantenho essa noção da transitividade. Então, definição tem como de conveniência o seu complemento nominal. Ganho tem como de tempo o seu complemento nominal. E eliminação tem como de trabalhos domésticos o seu complemento nominal também, beleza? Então, esses termos preposicionados, realmente, eles são complementos nominais dos substantivos imediatamente anteriores a eles. Vem comigo, por isso, a gente tem a afirmação certíssima. A gente vai à frente. Questão 13. O vocábulo conveniência tem a mesma justificativa de acentuação gráfica da palavra acessíveis. Então, nós temos conveniência. Então, a palavra paroxítona terminada de tom oral. Acessíveis, paroxítona terminada de tom oral, tá ok? Então, é a mesma justificativa de acentuação gráfica. Conteúdo que tem caído pouco, né, nas últimas provas da banca CESP, mas é bom a gente ficar ligado. Seguindo à frente, questão 14. Ocorre acento indicativo de crase em A, na linha 13. Tendo em vista que o adjetivo relacionados rege a preposição a e o substantivo administração é precedido do artigo a. Vamos lá observar isso aqui na linha 13? Aqui está. Então, nós temos lá, foi falado então que relacionados rege preposição a e a administração admitiu o artigo a. Vamos então observar. Essa é a sua capacidade de incorporar aspectos relacionados a e aí a administração precedida do artigo a, por isso houve a crase. Beleza. Só a gente lembrar o seguinte, né? Foi afirmado isso, então quem exigiu preposição, foi afirmado que relacionados é um adjetivo, sim, tranquilamente, e administração é um substantivo, sim. Então, tudo está certinho, a gente tem aí como certa a afirmação. Seguindo, questão 15. O adjetivo simples caracteriza o substantivo pessoas na linha 10. Pessoas simples. Será que é isso? Vamos lá então, vamos observar. Pegando então aqui, ó, simples, aqui está, ó. Vamos pegar aqui, eu vou ler esse aqui com calma para a gente não correr o risco de ter uma interpretação equivocada, tá legal? Vou pegar daqui. Pô, tem uma daqui? Sim, rapidinho. Portanto, para que as edificações inteligentes tenham sucesso, elas deverão se estruturar com base nessa visão de conveniência como solução para os que vivem em um mundo acelerado e estar ancoradas em uma grande variedade de sistemas tecnológicos, acessíveis e fáceis de operar, tornando o quê? A vida das pessoas mais simples. Então veja, alguma coisa está tornando o quê? A vida das pessoas, que é o objeto direto. Tornando simples. Então simples, veja bem, é o predicativo do objeto direto. Ora, o predicativo do objeto direto tem quem como núcleo? Vida e não pessoas. Então, tornando a vida das pessoas mais simples. E não tornando as pessoas simples, beleza? É tornando a vida delas mais simples. Por isso, o referencial está errado. Na realidade, caracteriza o substantivo vida. Vida das pessoas. Tá legal? Cuidado com isso. Questão 16. Está adequadamente reescrito o segmento. A empresa de pesquisas, nas linhas 24 e 26, da seguinte forma. Então, a gente nota, isso aqui é a parte da reescrita que a banca sempre pede, né? Uma reescrita. Então, é sempre a gente avaliar. Cara, quando pede lá a reescrita, fique bem ligado em quem é o sujeito. Tome muito cuidado nessa reescrita, se realmente a gente tem ali a parte da pontuação, se não está havendo nenhum problema na concordância, tá legal? E aí, um outro detalhe é observar. Poxa, se no original eu tenho determinada conjunção, vou verificar se tem o mesmo tipo de conjunção, o mesmo valor semântico ali colocado. Beleza? Então venha comigo. Aqui foi simplesmente pedido o seguinte, se está adequadamente reescrito. Então mantendo em linhas gerais o sentido e mantendo a correção gramatical. Numa primeira leitura que a gente já faz aqui, ó, tá? Se a gente verificar algum erro gramatical, a gente já corta, né? Então olha só, logo de cara, já leio aqui, ó. A empresa de pesquisas e market research estima. Então, a empresa estima que deve ser alcançado um faturamento deve ser alcançado, ok, de 53 bilhões de dólares em 2022
pela tecnologia das casas inteligentes. Ok, então aqui logo de cara eu não vi problema gramatical, só tem que observar se realmente reescreve aquilo que está no trecho original do texto. Vamos então observar como estava originalmente no texto. Estava assim: a empresa de pesquisas Zion Market Research prevê, tá, prevê, e aqui foi colocado que essa empresa estima. Então, prevê e estima tem a mesma ideia. Prevê que, no original estava o sujeito agente, a tecnologia das casas inteligentes, isso aqui é um sujeito agente, beleza? Deve alcançar locução verbal da voz ativa, tá ok? E alcançar o quê? A transitiva direta, um faturamento assim se assado, objeto direto, que é um termo paciente. Então, houve apenas uma transposição para a voz passiva. Então, nós pegamos agora o objeto direto, que é um termo paciente, e transformamos aqui, ó, em sujeito paciente. Aqui está, ó, tá? Pegamos a locução verbal da voz ativa, inserimos o verbo ser, olha só, o verbo ser, porque o verbo principal ele está no infinitivo, né? Para liberar esse verbo principal para ficar no particípio, tranquilo, né? E nós pegamos o sujeito agente, a tecnologia das casas inteligentes, e transformamos no agente da passiva. Então, simplesmente houve a transposição de voz ativa para a voz passiva, e nós trocamos aquilo que lá no texto original estava prevê, nós colocamos como estima, só isso. Por isso, é certa a afirmação. A gente parte para a questão 17. A pontuação do último período do texto continua correta da seguinte forma. Então, a gente já vai ler aqui para verificar se há algum desvio, né, na pontuação. Com isso, essa vírgula está correta porque nós temos aqui um sequenciador e na sequência nós temos uma vírgula, tranquilo. Mais pessoas, sujeito, poderão utilizar-se dela e novos padrões, modelos e estilos de vida devem se consolidar principalmente nas áreas urbanas. Algum desvio gramatical aqui, Terror? Não, não há nenhum desvio gramatical. Só quero chamar a sua atenção para o seguinte detalhe. No trecho original, nós temos o quê? Ó? O sequenciador aqui, ó, com isso, ele marca para a gente essa noção de conclusão, né? E aqui tem uma vírgula, tranquilo. Mais pessoas poderão utilizar-se dela. E aí, o que acontece? Existe uma vírgula aqui antes da conjunção e. E aí você vai notar o seguinte, na sequência eu tenho o sujeito distinto do anterior, né? Ó. Então, esse sujeito, novos padrões, modelos e estilos de vida devem se consolidar. Então, por que essa vírgula aqui? Essa é uma vírgula facultativa e simplesmente porque há um sujeito para uma primeira oração e há outro sujeito para uma segunda oração. Só isso. Então, essa vírgula aqui é facultativa e pode ser retirada. Tá ok? E um outro detalhe importante é o seguinte. Principalmente nas áreas urbanas, eu tenho um adjunto adverbial em sua porção final da oração. Se eu quiser tirar essa vírgula daqui, eu posso, numa boa. Por isso, a gente tem como certa a afirmação. Beleza? Ok. Questão 18 já vai cobrando da gente aquilo que o manual de redação da Presidência da República nos cobra. Então, é questão certa de ser cobrada. Pelo menos 5 questõezinhas a gente sabe que a banca sempre cobra. Beleza? Venha comigo, vamos lá. O aviso é documento emitido por ministro de Estado para destinatário de mesma hierarquia. Então, de ministro de Estado para ministro de Estado. E segue o modelo padrão ofício. Então, a gente sempre vai confrontar, né? Sempre vai colocar lá alguma parte do manual de redação para poder confirmar. Olha só, o que nós temos então no manual de redação, que o aviso é expedido exclusivamente por ministro de Estado para autoridade de mesma hierarquia. Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem um modelo padrão de ofício, beleza? Do padrão ofício. Por isso, é certa a afirmação. Beleza? Tranquilão? Então, simplesmente, isso aqui é uma cópia, né? Cópia do que nós temos no manual de redação e a banca adora fazer isso. Questão 19. O registro dos despachos no corpo do memorando funciona como um histórico de todas as etapas por que passou a matéria tratada no documento. Então, o registro dos despachos no corpo do memorando. E a gente sabe que o memorando, ele tem como princípio a agilidade, então, muitas vezes se faz isso mesmo, esse registro do despacho no próprio documento. Então, eu vou ler aqui, ó.
Sua característica principal é a agilidade, a do memorando. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior transparência na tomada de decisões e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no memorando. Exatamente o que foi colocado aqui para a gente. Realmente, o registro dos despachos no corpo do memorando funciona como um histórico de todas as etapas por que passou a matéria tratada no documento. Tá legal? Vamos à frente, questão 20. A respeito da função das comunicações oficiais, o memorando é uma forma de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, a documentação interna. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação interna, exatamente como está no Manual de Redação da Presidência da República. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente no mesmo nível, em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Tá legal? E aí a gente sabe que a afirmação está corretíssima. A banca gosta muito de cobrar a literalidade, né, aquilo que está previsto, né, no Manual de Redação da Presidência da República. Por isso mesmo, que até nossa aula em vídeo, nossa aula em PDF, eu pego os trechos, né, do Manual de Redação, aquilo que é conveniente, logicamente, aquilo que a gente tem visto que a banca tem cobrado mais, tá legal? E muitas vezes é isso mesmo, pega a literalidade, aquilo que está previsto realmente no manual, beleza? Venha comigo, vamos lá. Questão 21. Os adjetivos referidos aos pronomes de tratamento concordam com o gênero do interlocutor. Então, veja bem, moçada, essa afirmação aqui, ela é importante para você notar o seguinte. Vossa Excelência está cansada. Cansada concorda literalmente com excelência e pronto? Bom, numa concordância gramatical, você não está falando sobre redação oficial, mas numa concordância gramatical, aí você vai perceber que a gente pode entender sim, opa, cansado está concordando com excelência, pronto. Mas, para o Manual de Redação da Presidência da República, se você coloca um adjetivo no feminino, ou um particípio, né, da voz passiva no feminino, significa que a autoridade é do gênero feminino. É uma mulher, é uma deputada, é uma senadora. Então, quando a gente usa Vossa Excelência está cansada, no manual, em relação ao Manual de Redação da Presidência da República, num documento oficial, significa que essa autoridade é do sexo feminino. Por que, terror? Porque se você se referir a uma autoridade do sexo masculino, você deve colocar o adjetivo ou particípio no masculino, mesmo que nós tenhamos o núcleo sintático no feminino. Vossa Excelência está cansado. Então, olha só, eu faço a concordância siléptica por obrigação. Tá legal? Na redação oficial é por obrigação. Vossa Excelência está cansado, senhor ministro. Então, eu estou tratando diretamente com o ministro. Então, eu vou concordar sempre ideologicamente na redação oficial. E esse princípio, moçada, por quê? É justamente por motivo da clareza, para não haver dúvida a quem se refere aquele texto. Beleza? Então, neste caso, veja só o que nós temos aqui, ó. Vossa Senhoria está cansada. Eu estou tratando uma autoridade do sexo feminino. Vossa Excelência está exausta. Estou tratando de uma autoridade que também esteja no sexo feminino. Não pura e simplesmente a concordância literal aqui com senhoria ou excelência. Beleza? Aqui, ó, senhor delegado, Vossa Senhoria está cansado. Vossa Excelência está exausto, deputado. Então, se eu estou falando com uma autoridade do sexo masculino, eu tenho que usar adjetivo ou particípio no masculino. Muito cuidado com isso, tá legal? Então, realmente, os adjetivos referidos aos pronomes de tratamento concordam com o gênero, é a concordância ideológica, o gênero do interlocutor, tá legal? Certíssima a afirmação, a gente vai à frente. Questão 22, está abolido o uso do tratamento digníssimo.
Além disso, fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É suficiente o uso do pronome de tratamento senhor. Então, o que nós temos no Manual de Redação da Presidência da República é isso aqui, ó. Em comunicações oficiais, está realmente abolido o uso do tratamento digníssimo às autoridades arroladas na lista anterior. E aí, essas autoridades arroladas, moçada, o Manual de Redação faz o seguinte, coloca lá as altas autoridades, aquelas que são tratadas por excelência, e na sequência já coloca pra gente quem é tratado como senhor. Beleza? Então arrola todas. A gente vai observar aqui. A dignidade é pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária a sua repetida evocação. Então está abolido o uso de tratamento digníssimo. Tá legal? Beleza. Seguindo. Fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares, tá? É suficiente o uso do pronome de tratamento senhor. Então, está de acordo. Algumas pessoas, né? Isso aqui, na realidade, eu peguei uma questão já prontinha da Banca CESP, essa aqui eu fiz questão de reproduzir, e à época algumas pessoas falam, peraí, poxa, mas está errado, né? Está errada essa afirmação aqui. Porque colocou, está abolido o uso do tratamento digníssimo e pronto. Mas aí, o que temos lá no Manual de Redação em relação à lista anterior? Só que aquela lista anterior, ela coloca tanto altas autoridades quanto o tratamento cerimonioso para qualquer cidadão. Então, o ideal realmente é que haja essa exclusão do tratamento digníssimo, beleza? Ilustríssimo, ele se restringe, né? Então, tira esse tratamento ilustríssimo, ele se restringe à Vossa Excelência, que pode. Tá? A quem tem autoridade, sim. Aquelas que a gente tem apenas o tratamento cerimonioso e não é de altos cargos, não tem o tratamento excelência, a gente deve tirar o tratamento ilustríssimo. Beleza? Por isso, é certa a afirmação, tranquilinho. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza essa nossa correção. Peço desculpas, também a sua compreensão, porque a gente deu uma andadinha mais rápido, mesmo para quê, moçada? É justamente porque você já realizou a sua prova, a nossa ideia realmente é dar o gabarito para você e você observar o motivo de um suposto erro, né? O motivo de você ter acertado tranquilamente e também para a gente não cozinhar muito, né? Realmente o vídeo ficar curto e ser bem objetivo para aquilo que você precisa. Um grande abraço e já aguarde que a gente vai colocar novos simulados aqui no nosso canal. Valeu, até mais!